Seja bem-vindo novamente. Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos fazer uma conversa hoje com duas abordagens. Nós vamos falar sobre pesquisa qualitativa, e isso é um tema muito legal porque eu sei que muitas pessoas, a maioria dos meus mentorandos, trabalham bastante com essa área. E além disso, nós também vamos falar hoje da questão intercultural, mais uma vez que eu adoro falar sobre essas questões culturais diferentes. E hoje nós vamos falar sobre a Colômbia, olha que bacana. Então hoje eu vou convidar aqui para entrar na live com a gente a Ioná. Deixa eu chamar ela aqui. Boa noite, pessoal. E já está convidada, Ioná, para você entrar aqui na live com a gente. Oi, Ioná, consegue me ver? Consigo. Eu que não consigo te ver. Bom, vamos ver aqui. Eu acho que Agora a minha câmera, mas a minha câmera tá. Só um momentinho. Agora sim! muito bem. Buenas noches, né, Ioná? Gente, a Ioná agora ela só fala em espanhol. Olha! Que mais? Buenas noches! Muito bem, Ioná, como é que você está? Conta pra gente onde você está agora, exatamente. Olha, então, primeiramente, boa tarde, né? Aqui ainda é tarde, são 2 horas a menos. E muito obrigado por estar aqui com você, por essa oportunidade, né? Eu sou sua fã também, sou uma admiradora do seu trabalho. E, bom, eu estou em Cali, agora eu estou na cidade de Cali, né, na Colômbia, e estou aqui aproveitando esse sol, porque tem sol em Cali todos os dias. Ai, meu Deus. É quente, muito quente aí, Ioná? É quente, mas eu acredito que Cali assim tem uma altitude moderada, né? Tem lugares na Colômbia onde você sente mais, né, essa altitude. Aqui em Cali é moderado, a cidade fica num vale, né, numa espécie de um vale, e tem as cordilheiras aqui. Então, venta, como dizem aqui os calenhos, hace um friocito sabroso, Gente, faz tá um muito, não tá, tá muito, como fala, quase nativa já, Ioná. Muito Então bom. tem um ventinho gostoso e também tem muitas árvores. Então fica muito agradável. E agora está na temporada de chuvas, né? Mas sempre depois da chuva sai o sol. Ai, que gostoso. Então aí são que horas você falou? Umas 4 horas da tarde? É isso, são 2 horas a menos. A gente está começando 6 e pouco, né? Mais ou menos. Uhum. É, Aqui ainda são muito quatro. bom, Ioná. E aí, você já foi também conhecer, porque, quanto tempo você está aí em casa na Colômbia? Olha, eu cheguei em março, Já né? E tem. Nossa, o meu bastante. intercâmbio, bastante, bastante. Mas não sei, né? Os filósofos falam que o tempo não está passando muito rápido, que o que está passando é a nossa interação. O que faz a gente ter essa ideia do tempo rápido é a nossa interação, né? E também as atividades que a gente faz, mas está passando muito rápido. Bem que você me falou que ia passar rápido. Que aproveitar o máximo que consegue, né, Ioná? Agora, eu gostei muito do que você falou. É que você também tem. Gente, estou dando já spoilers, mas também tem informação na filosofia, né, Ioná? Sim, A gente vai chegar lá, gente. Vocês estão vendo aí o grau, né, o nível dessa convidada hoje, que eu amo demais. Ioná, e você falou que você é fã de mim. Eu sou sua fã. Yuna, fala então pra gente um pouco da sua trajetória. A Daiane falou que aqui no Brasil já passamos das 19, é verdade, né, Daiane? A Daiane tá em Tocantins, Daiane. Eu esqueço, eu confundo os lugares todos. A Daiane tá no horário de Brasília.
Ela está super interessada também, Ana, para saber da pesquisa qualitativa, que ela também vai enfrentar isso. Então, ó, tá aqui a Ai, legal, dica. legal, que bom ter essa troca. Então, fala um pouco para a gente, Ana, sobre a sua trajetória acadêmica, né? Da onde você veio, o que, que te motivou. Ah, na Paraíba, Itaporanga, na Paraíba, Daiane. Legal, um abração. Então, fala para a gente, Ioná, sobre a sua trajetória acadêmica e o que te motivou a seguir essa linha. Então, Natália, a minha trajetória acadêmica, assim, ela é muito diversa, né? Eu tenho experiências bem significativas, assim, em várias áreas das ciências humanas, né? E também eu acho que tem a questão da mudança, né? Mudança de área de atuação, né? Que no meu caso, assim, eu acho que é algo positivo, né? Acho que contribui e tem contribuído, né? Ainda para a minha atuação enquanto pesquisadora, né? Então, eu comecei nas ciências econômicas, né? Em 95, eu entrei na faculdade de economia e eu fiz faculdade, eu cursei economia numa faculdade que é a PUC, aí em São, não, lá em São Paulo, né? E a PUC tem uma proposta de um curso de economia mais voltado para a economia política. Então, agora eu acho que mudou um pouco, porque os cursos de economia têm passado, né, por uma reformulação por conta da própria demanda dos estudantes, as demandas atuais. Então, nesse curso, quando eu entrei, a ideia era que depois de 5 anos, o economista saísse assim, com uma formação que permitisse para ele fazer análise da realidade brasileira, né? Então, o economista era aquela pessoa que ele ia investigar, ele ia trabalhar com os dados quantitativos, mas ele tinha que entender de política, de sociologia, de filosofia, de antropologia, para poder fazer as análises, né? E então eu gostei muito do curso, muito, muito mesmo. E fora isso, tinha a parte de matemática, né? Que são a parte de econometria, matemática financeira, né? E para minha surpresa, assim, essas disciplinas eu tinha uma dificuldade menor do que Olha, as disciplinas de humanas. Sim, que coisa! porque Eu lembro que também na Exalc tem também economia e sempre ficava naquela, mas economia é da humanas ou é da exatas? E o pessoal ficava confuso, porque trabalha bastante as duas frentes, né, Ioná? sim, tem até uma disputa, né, entre os economistas, que, não, economia é métodos quantitativos, aí tem um outro grupo que fala, não, economia é ciências humanas aplicadas, né, mas eu acho que a economia perde muito, né, quando ela é só métodos quantitativos, é importante, né, assim, o economista precisa trabalhar com dados, né, só que não é só produzir os dados, você tem que saber analisar esses dados, né? E aí, você vai fazer o que com eles, né? E até semana passada, eu acredito, morreu uma economista muito famosa no Brasil, uma senhora, já morreu com uma idade avançada. E ela tem uns vídeos dela na internet que ela fala isso, né? Que o economista não é um estatístico, né? Você tem que entender de estatística, mas você tem que saber ler aqueles dados, interpretar, né? E as políticas econômicas afetam a vida das pessoas, né? Também. Muito bom. Então, foi isso. Aí eu adorei. E, e aí eu fui trabalhar como economista, mas eu não me identifiquei com o mercado financeiro. Por exemplo, na faculdade de economia, a gente tem algumas noções, né, de mercado de ações, mercado de capitais, tudo isso você vê. Até, inclusive, é um curso que você vê muita coisa, né? Economia, a economia do trabalho, economia industrial, economia É um financeira, mundo, né? economia do desenvolvimento, é muita coisa, né? E então eu vi também essa parte, mas eu não me identifiquei. Eu me identifiquei mais com essa parte de análise econômica, planejamento econômico, macroeconomia, eu adorava, assim, achava muito legal. Então eu fui trabalhar nessa parte de assessoria, né? Então
Eu trabalhei Isso assim, produzindo dados. numa empresa privada ou foi para o campo público? Ah, então, primeiro eu trabalhei num departamento de pesquisa, que ele tinha apoio governamental, né, por produzir pesquisas, fazer análises sociais, né, então eu fiquei um tempo trabalhando lá, acho que eu fiquei quase uns 6 anos, talvez, fiquei bastante tempo. E era muito interessante, porque eu trabalhava com a produção de dados, né? A gente tem acesso para trabalhar com esses dados, você pega os dados brutos, os microdados, né? E aí você vai trabalhando em cima deles. Então foi bem legal, assim, eu fiz umas pesquisas também com enfoque de gênero, de raça, né? Que nos anos 2000 essas pesquisas elas existiam, mas não tinha um debate tão mais profundo como tem hoje, né? Então foi muito legal, mas aí eu resolvi mudar um pouco. Ah, sim, é a Maria Conceição Tavares, isso mesmo, essa economista que morreu recentemente. Então, Natália, aí eu resolvi, tive uma proposta de trabalho interessante também, aí eu fui trabalhar numa assessoria econômica e eu era responsável por produzir relatórios, né, relatórios que, na verdade, eram balanços sociais, sabe, das empresas. Que legal. É, era muito legal, porque as empresas tinham um selo, né, de responsabilidade social, então também tinham uns indicadores da OIT que elas precisavam seguir, de outros organismos, né, de outras instituições. Então, eu recebi os dados das empresas e aí eu montava ali o balanço social, o relatório social, né? Escrevia o texto, depois me reunia com a pessoa responsável, né? Dentro das empresas tem uma pessoa responsável por essa parte, né? E aí os economistas sempre brigam um pouco com o pessoal do marketing, porque aí o pessoal do marketing transforma o balanço social numa peça de marketing, né? E aí os economistas ficam meio bravos, assim, falando. Como sempre, acho que todo mundo sempre acaba brigando com o pessoal do Ah, é? Os biólogos também. também, tudo vai ainda, não exatamente do marketing, mas também o da pessoal do jornalismo, que às vezes também, coitado, cada um tá fazendo seu trabalho. Mas enfim, interessante. E aí, então você foi, Sim. trabalhou quanto tempo na, fora da academia para entrar, então, quando você descobriu e quis fazer o mestrado? E como foi Então, fazer? então, Natália, tinha uma coisa nesse meu trabalho como economista, antes de eu mudar de área, que era a questão da educação. Que é assim, o economista, ele faz os relatórios, trabalha com os dados, escreve o texto de análise, só que depois você tem que traduzir isso para as pessoas, né? Porque a economia, ela tem essa questão, a economia, ela trabalha com um nível de abstração muito elevado, né? Porque tem coisas que passam no mundo econômico, na economia, que a gente não consegue perceber assim de maneira imediata, né? A própria racionalidade econômica que a gente muitas vezes aciona para fazer as nossas escolhas, todos esses índices, né? Como a inflação é medida, como a taxa de desemprego, né, é medida. Então, tem um nível de abstração muito grande, um vocabulário também, palavras que a maioria das pessoas não entendem, não significa, não sabe o significado. Então, o economista ele tem que fazer isso. Tanto que nesses 2 trabalhos que eu tive, eu lembro que um dos pontos fundamentais na hora da minha contratação foi, primeiro, a minha faculdade de filosofia, porque eu comecei a fazer filosofia quando eu estava no último ano de economia. Né? Então, quando as pessoas que me contratavam lá do RH, eles viam que eu tinha uma formação em economia, perdão, em filosofia, eles achavam isso muito legal. Eles falavam, nossa, isso agrega muito valor para o seu currículo. Ai, que interessante ter uma pessoa na equipe que estuda filosofia. Então, quer dizer que
Você é uma pessoa muito boa para levantar perguntas, para colocar questões. Se você lê filosofia, as pessoas leem muito. Então, se você lê muito, você escreve muito bem. Então, as pessoas faziam essas conexões, né? Que legal, E, mas então e você não contou essa parte. Você fez estava fazendo economia e no último ano você decidiu fazer uma outra graduação? é porque lá na PUC, né, onde eu estudava, era muito comum. Eu tinha vários amigos que faziam assim, por exemplo, faziam faculdade de economia de manhã e à noite faziam ou história, ou ciências sociais, ou filosofia, ou geografia na USP, né? Porque é muito importante para a economia, né? Por exemplo, assim, um economista que tem um conhecimento de história amplo, isso é muito bom, muito importante, né? Isso vai trazer assim uma riqueza para a sua análise, né? Porque você conhece os períodos históricos, você conhece os grandes acontecimentos, então você já a sua visão, né, da realidade Uhum. vai ficar muito mais calibrada, muito Que mais legal. apurada. E Porque como aí a economia foram quantos faz, anos? Foram 4 anos de filosofia? Ou você olha, conseguiu eram para eliminar a ser, matéria? olha, Nath, agora eu não me lembro, mas eu consegui eliminar umas matérias, né, umas optativas, mas aí eu também aproveitei, já que eu estava na USP, eu aproveitei para fazer umas optativas na economia da USP, para ver mais ou menos, né, como era essa diferença, porque a USP tem um curso de economia, tem um currículo de economia mais técnico, né, diferente da PUC. Então eu também aproveitei e falei, já que eu estou aqui, né, vou aproveitar para fazer umas optativas. Mas eu acho que eu terminei o curso de filosofia talvez em 4 anos, 4 anos e meio. E É que aí você depois já eu fiz estava licenciatura. trabalhando. Já trabalhava, já trabalhava. Então era muito comum. Então eu encontrava vários amigos meus da economia, eu encontrava lá na faculdade de filosofia, letras e ciências humanas. Que legal. Eita, cortou. Ana, tá carregando aqui. Né, fazer esses dois Agora cursos. voltou. Voltou? Deu uma cortada, mas agora voltou. Que legal. Então, 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 Nath, tinha essa questão pedagógica, que era assim, o economista, como a economia é uma área muito abstrata, tem áreas da economia muito abstratas, você tem que saber, você tem que ter uma pedagogia, você tem que saber explicar para aquela pessoa que é leiga do que se trata aquela abstração tão absurda, né? Então, eu tinha que apresentar as pesquisas, então eu não era uma professora no sentido literal da palavra, mas eu tinha essa questão do ensino, né? De ensinar para as pessoas, né? E aí, por isso que você se interessou pelo mestrado. Sim, eu terminei a faculdade de filosofia, aí eu ainda trabalhava como economista e tal, né? Como eu te falei que era uma coisa boa no meu currículo, que chamava atenção. E aí em São Paulo, eu não sei se foi em São Paulo ou se foi em termos de Brasil, foi assinada uma lei que filosofia ia se tornar uma disciplina obrigatória, né? Era o governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí, como era uma coisa nova, eu falei, eu vou experimentar. Eu tive também um professor de metodologia de filosofia, do ensino de filosofia, o Celso Pavareto, na Faculdade de Educação da USP, que ele era assim maravilhoso, então eram aulas maravilhosas, você saía da aula de licenciatura com muita vontade de ir para a sala de aula, muita vontade. Então Graças era a Deus muito, por ele esses criou esse. professores inspiradores, né? Muito bom. Sim, ele fazia germinar em você essa semente de estar numa sala de aula, de explicar, essa troca de conhecimento com os alunos. Aí eu falei assim, eu vou fazer essa experiência, né? E gostei, me apaixonei, assim, falei, não, aqui a sala de aula é o meu lugar. Não, é aqui, não quero sair mais. Que Então foi legal. assim, essa transição. Aí você procurou um mestrado, mas e qual foi o mestrado que você escolheu? Foi na mesma instituição? Então, aí na filosofia também tem esse problema da economia, é uma área muito ampla.
né? E assim, a filosofia é uma faculdade que você nunca acaba ela, né? Assim, porque não tem como você ler todos os livros, todas as obras em 4, 5 anos. Não tem como você fazer isso. O que você faz é que você lê algumas obras, né? Às vezes são as mais importantes ali dentro de uma linha, só que você tem que sair cultivando essa leitura, né? A filosofia tem muito isso, do autodidatismo. Todos os professores na filosofia falavam, olha, vocês precisam ser autodidatas. Né? A leitura filosófica é um mergulho seu dentro do texto, e isso só você vai poder fazer. Né? Então, você precisa ser autodidata. Né? Então, você vai ler uma obra filosófica, você não tem que ler porque você é obrigado, você tem que ler porque aquilo ali tem um valor em si mesmo. Né? Como que você vai dialogar com aquele autor se você não lê o texto? Muito né? Bom. Então, isso era incentivado por todos os professores. Então, todos. você notava essa diferença também de maturidade dos alunos da filosofia para os demais? Sim, na filosofia eu tinha essa troca muito muito rica com as pessoas, né? Porque a filosofia tem um perfil, e eu fazia à noite o curso. Então, eram pessoas mais velhas que estavam fazendo uma segunda graduação. Então, eram pessoas que gostavam de literatura, de cinema, de teatro, de artes em geral. Então, era muito legal. Né? E tinha esse gosto, né, por estudar. Então, depois, a área que eu mais me identifiquei dentro da filosofia foi a área de filosofia política, né, que é ler aí os grandes autores que vão tratar da questão da política, como que ela foi pensada desde lá da Grécia Antiga até hoje, como ela foi ficando complexa, e que tudo é política, né, embora a gente não... Às vezes acho que a política é só uma questão partidária. Então, Nath, eu fui fazer um mestrado em ciência política lá na USP mesmo, porque filosofia política e ciência política são áreas afins. Também tem um momento, tem assim, se você fizer um diagrama de Venn, tem um momento que essas duas áreas se cruzam. Você não sabe o que é filosofia política, o que é ciência política. Elas são irmãs. Muito bom. E aí você ficou 2 anos no mestrado, e enquanto isso você ainda trabalhava na escola, Ioná, ou ainda não? Isso, aí eu dava aula, eu fiz uma coisa que eu não recomendo. Eu fiz um mestrado exercendo a profissão de professora de filosofia. Olha, eu fiz só. isso. Dupla jornada. Não recomendo. Quase enlouqueci. Quase enlouqueci. E, Natália, sabe que até eu lembro que na minha defesa o meu orientador falou isso, porque assim, eu queria então estudar teoria política. E aí, um período que eu mais me identifiquei na filosofia política e na ciência política foi o Renascimento, ali antes da Idade Moderna. E aí eu falei, eu quero estudar Maquiavel, que é um filósofo polêmico e tudo mais, né? Coitado do Maquiavel, tem uma fama, mas ele nem era tudo isso, assim. Depois você não, ele não era maquiavélico. Maquiavel, pelo contrário, não era nunca maquiavélico. Ele ainda cunhou o termo, né, coitado? Foi a igreja que cunhou, mas a gente fala assim, que ele aproveitou a fama e deitou na cama, uma coisa meio assim, sabe? Entendi. A Daiane está falando aqui também que ela também tem essa dupla jornada do mestrado. Ela falou que trabalhar e fazer mestrado simultaneamente é um grande desafio, né mesmo, né, Daiane? É um grande desafio. Então, você que está assistindo aí, está pensando em fazer o mestrado junto com o trabalho, pense em umas 4, 5, 6 vezes, né, pessoal? Muito bom. Sim, é verdade, é um grande desafio. Você tem que abrir mão de várias coisas, sua vida pessoal, vida familiar, fora o estresse, enfim, um monte de coisas. E aí, Nath, eu falei, eu quero estudar Maquiavel. Aí o meu orientador falou assim, então, Ioná, você sabe, né, que na filosofia, para a gente estudar um autor, você tem que ler esse autor no original. Né? Isso é condição, assim, fundamental. Olha, sério, porque tem um problema de tradução.
Tem o problema das Porque tem os traduções. viés, né? Verdade, que interessante. Mesmo que o tradutor seja alguém que estudou o autor? Caramba, interessante. Sim. Sim, isso até tem uma vertente mais crítica dentro da filosofia, né, que fala que isso também acaba sendo um, um funil, né, acaba sendo algo, essa exigência, ela também é algo que seleciona, né, muito as pessoas, porque, vamos supor, se você se interessa por um filósofo alemão e você não sabe alemão, aí você vai ter que procurar aprender, mas às vezes você vai ter que pagar para fazer um curso de alemão, né? E aí, se você não tem dinheiro, se você tem que trabalhar e não tem tempo, né? Mas hoje tem os aplicativos, né? Na nossa época não tinha. Hoje eu acho que está mais democrático, né? E aí você teve que aprender o que? O italiano, Maquiavel Aprendi até. Meu italiano, foi muito legal, é Deus! muito legal. É muito legal quando você lê no original, muito, 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 muito. É como se você estivesse conversando com, é como se você estivesse conversando com o autor ali, sabe? Vocês dois mesmo. Mas quanto E tempo foi você muito demorou? legal. Porque isso foi no mestrado, certo? Foi. Você teve que aprender o italiano ao mesmo tempo que estava no mestrado, para ler Sim. as obras Não, e trabalhando. então, Meu então, Deus. Nath, que então, no mestrado em filosofia ou ciência política, você faz mais um levantamento bibliográfico, né? Então, o meu orientador falou: olha, provavelmente você vai fazer o doutorado, né? Ele falou: então, eu te aconselho que você já comece a estudar o italiano agora. E ele falou para mim: olha, o que você pode fazer? Você cita algumas partes do Maquiavel, pega uma boa tradução para que, se aparecer uma pessoa lá na banca que vai te questionar e tudo mais, e aí você vai falar assim, eu tenho pouco tempo e tudo mais de italiano, ainda não tenho uma proficiência na leitura e tudo mais. Ele falou, olha, então eu aconselho que você comece, isso já vai te ajudar, e você já vai preparando o terreno para no doutorado, aí você mergulha de cabeça Meu nessa Deus do questão da céu. fonte. E aí Mas você. foi muito Não, legal. é O só uma italiano é curiosidade uma também. língua Você fala apaixonante. italiano ou você só lê? Você consegue ler? Você fala também. Então, aí eu estudei lá na USP, se você era aluno, acho que ainda é assim. Você tem um curso lá na ciência, na FEFELESH, né, nas ciências humanas, que você paga uma taxa simbólica, Olha, pelo curso de idiomas. Então, eu fazia e fazia aos sábados, era muito legal. O italiano é uma língua muito, muito legal, assim, de aprender. É uma delícia. que legal. Tudo E é semelhante ao português? Porque vem do latim também, né? tem algumas coisas que são semelhantes. Tem, e agora eu estou num momento assim, né, Nath, que eu faço uma grande mistura. Às vezes eu estou falando com a minha professora de italiano ou com o meu orientador aqui na Colômbia. Aí ele fala assim, Olá, eu não entendi essa palavra. Aí é uma palavra em italiano, Eu falo italiano. Que legal, Ana. Muito porque é bom. parecido, né? Vai ter Espanhol que tem fazer muita coisa no agora um espanhol. próximo intercâmbio, vai ter que ser lá para Itália, ué. Mas, olha, aí o meu orientador falou assim, nada do mestrado, você tem que tirar a proficiência, que é importante, né? No mestrado, na pós-graduação, né, Nath, não é só saber, você tem que ter um documento que comprove, né? Você sabe. Aí eu fiz a proficiência em São Paulo, fiz a prova ali no Círculo Italiano, na Praça da República. Aí eu consegui um B2, acho que de maneira geral eu consegui um B2. Né? E aí, só a Nath, que eu não consegui viajar para a Itália durante o meu mestrado, porque eu não tinha dinheiro, eu trabalhava também, né? E não consegui. Aí meu orientador falou: tudo bem, não tem problema, você pode ir para a Itália depois, né? Não, isso não vai inviabilizar esse projeto. Ele falou: olha, eu acho importante você ir, porque o Maquiavel viveu na cidade de Firenze, né? Que é Florença. Então, como lá Firenze é uma cidade que está assim, como eu poderia dizer, está parada no tempo, né? Ele falou, olha, então você vai lá, visita os lugares, visita a casa do Maquiavel, visita o lugar que ele Olha que trabalhou, legal. visita a biblioteca.
os livros, as fontes, e foi isso que eu fiz, né? Depois que eu terminei o mestrado, aí eu viajei, foi muito Que legal. legal! Você fez uma imersão ali, viveu tudo aquilo. Que E bacana, Ana. duas vezes, foi muito legal. Duas Fiquei vezes? apaixonada por duas vezes, fiquei apaixonada, assim, Você por foi toda a para passeio, história. você foi fazer algo lá de trabalho. Na primeira vez eu fui sozinha a passeio, assim, tipo, fazer um mochilão de 15 dias por várias. Fiquei em Firenze, que era a cidade que mais me interessava, mas também conheci as outras cidades, Roma, Milão, Veneza, e desci. Só consegui descer para Nápoles, que é no sul da Itália, né? Que também a Itália é essa cidade das regiões, né? E depois eu fui a segunda vez, aí eu fiz um intercâmbio, fiquei na casa de uma família, e eu já fiquei um tempinho a mais. Mas foi muito legal. Poxa, que bacana, Ana. O intercâmbio foi durante o doutorado. Não, aí eu não. Depois do mestrado, eu viajei, aí surgiu o convite para eu ser coordenadora pedagógica, né, de uma escola, depois, assim que eu terminei o mestrado. Aí surgiu o convite, aí eu falei, não vou fazer o doutorado agora, eu quero trabalhar um pouco mais, quero viajar. Aí eu fiz as viagens e quando eu voltei, eu já ingressei na coordenação pedagógica. Olha, que legal, Ana. Isso eu falo bastante para as pessoas também, que às vezes me perguntam, será que eu emendo? Eu falo, gente, não emenda não. Faz uma pausa, é tão bom fazer uma pausa, né, Iona, entre um e outro, porque você amadurece suas ideias, você não fica também muito enfiado assim, na universidade. Eu acho que às vezes a nossa cabeça acaba ficando muito quadradinha dentro do meio acadêmico. E você dá essas pausas, fazer como você fez, né? Você fez viagem, você foi trabalhar fora, depois você falou, eu vou fazer o doutorado, mas depois, né? Muito interessante. E você sentiu que Sim. teve essa diferença para você antes do doutorado? Sim, eu tive um amadurecimento, né, assim, acho que em todos os sentidos, intelectual, um amadurecimento também em termos pessoais, né? E eu acho assim que quem trabalha com educação, né, o que quer pensar a educação, é muito importante passar pela sala de aula, né? Porque você tem contato mesmo com aquele dia a dia, cada lugar, cada instituição tem uma dinâmica, e a escola não é um lugar que está, a escola ou a instituição de ensino, seja uma faculdade, um instituto, não está separado do resto da sociedade, né? Então, esse lugar de ensino, ele é afetado, né? Então, eu acho que é muito importante, sim. Foi muito bom para mim, tanto que eu acho que também, por exemplo, para prestar concurso, né, e para ser professor de universidade e tal, se você passou por uma sala de aula, né, se você deu aula, assim, né, 10 horas da noite para um grupo de adultos, né, que estava cansado, trabalhou o dia inteiro, não sabia nada de filosofia, você conseguiu levar aquela aula e aquelas pessoas não faltavam na sua aula depois, quando você faltava, elas perguntavam, por que Nossa, você faltou na sua aula? que Então, eu legal. acho que você consegue encarar qualquer prova Muito bom, olha só didática. que legal, Iana. Até estava esses dias falando com a Daiane, que está aqui ouvindo também, sobre essa questão da falta, às vezes, de jeito que os professores, alguns têm, para lidar com os alunos, porque às vezes não passaram por isso, né? Não foram treinados, não tiveram a parte da licenciatura, né? A maioria dos professores universitários, eles já vão direto, né? Vai para o bacharelado, vai para o mestrado, doutorado, e de repente caiu na sala de aula de paraquedas. E aí é meio difícil, né? Se você não tem essa vivência. Sim, é importante para você se descobrir, né, enquanto professor, porque professor não é uma franquia, né? Cada professor tem um método, cada professor tem uma abordagem. Isso leva um tempo, né? E Para quando ser você ensina, você aprende também. muito Né? bom. E aí, o que depois você teve essa parte da coordenadoria pedagógica e quando você voltou para o doutorado? Então depois da coordenação, eu também fiz algumas experiências no ensino superior, né, como professora.
trabalhei com educação à distância, então tinha uma faculdade privada em São Paulo que eles iam migrar o curso de filosofia do presencial para o EAD. Aí eu trabalhei um tempo também para duas faculdades privadas, aí eu fiz o material de algumas disciplinas de filosofia, os textos, as provas, as avaliações, gravei muita videoaula também. Então, eu acabei trabalhando um pouco nessa parte do ensino superior, mas com a EAD, né? Ia fazendo alguns trabalhos assim, meio que paralelos, né? E aí, Nath, veio a pandemia, né? E durante a pandemia, assim, teve um movimento, né, de muitos professores começaram a estudar. Eu acho que foi assim, sabe, uma espécie de de cura. Sim, tipo, o mundo tá tudo virando um caos, eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo, ou as pessoas que estão do meu lado. Então, vamos estudar, que estudar é nosso bálsamo. Bem estilo pesquisador, né, Ana? Porque enquanto muita gente foge de todo jeito, pandemia aí que vai, né? Não quero nem saber de ler nada. Aí os pesquisadores fazem o oposto, né? Vamos estudar. Fazer um monte de curso online, que estava tudo disponível. A Antônia que está falando que o sonho dela é ingressar no mestrado. Muito bem, Antônia, você faz parte dos que foram picados pelo bichinho da pesquisa, né? Eu brinco que esses dias, Diana, a gente entrevistou aqui também um amigo meu que ele é capitão do exército. E ele foi picado pelo bichinho da pesquisa. Ele fez um monte já de pós-graduação, quer entrar no mestrado também. Eu falo, gente, é um caminho sem volta, né, Iona? A gente começa a estudar e não quer parar mais. Mas Sim, continue, então, essa história do doutorado. então foi isso. Acho que durante a pandemia, né, a gente procurou estudar, porque a gente tinha muito tempo em casa, estava sobrecarregado, né, os professores estavam vivendo aquela aventura, né, dessas aulas online e tudo mais. E aí também os programas das faculdades começaram a oferecer aula online. Né? E para quem é professor, né, eu acho que uma coisa boa do ensino à distância é que você otimiza o seu tempo. Né? Você é professor, você sabe que você precisa ter um comportamento mais proativo, né? Tipo, a aula pode ser maravilhosa, o professor é maravilhoso, mas o aluno tem que ser uma parte importante ali do processo. Né? Quem é professor sabe disso. Né? A aula não é só o professor, a aula é o professor e o aluno, né? Também. Então, eu acho que a questão das aulas à distância calharam muito bem, né? Que, sinceramente, eu estava ali tão envolvida com a questão da sala de aula, da prática docente, que eu acho que se não fosse a pandemia, eu não teria parado para estudar, para fazer o doutorado. Não teria parado. Né? Porque você não tem tempo. Né, você acaba não tendo tempo, a sala de aula e uma coisa vai puxando a outra. É projeto, aí você é convidado para fazer, para falar, aí você aparece uma aula aqui, aí você vai dar a aula, aí você fica naquele turbilhão no meio da tempestade, né? Então foi isso. Aí como apareceu o ProLAN, né? O ProLAN é um programa dentro da USP que estuda a América Latina e faz estudos comparativos. O que significa a sigla do ProLAN? É programa de integração latino-americana, se eu não me engano. Né? E eu já conheci algumas pessoas que tinham feito ProLAN, e o ProLAN tem uma questão que chamou minha atenção, Nath, que é a interdisciplinariedade. Então, para você fazer esses estudos comparativos, você precisa ter uma afinidade com a questão da interdisciplinariedade. Né? E o ProLAN tem isso na sua própria linha de atuação. Você tem a própria interdisciplinaridade. E no ProLAN você tem professores de várias áreas. Então, você tem professor da FEA, você tem professor da ECA, você tem professor da FAO, tem professor da Geografia, eu não sei se tem biólogo, acho que deve ter também.
Então você tem, é muito interdisciplinar. Então eu gostei muito. Falei, olha, é um momento de eu poder também utilizar o referencial teórico que eu tenho, que é da filosofia, da economia e da ciência política. Né? Eu vou poder usar isso, porque se eu estou num lugar interdisciplinar, onde essas fronteiras elas não são tão marcadas, né? A gente pode circular de um lugar para o outro, sem se descaracterizar nem nada disso. E aí eu fui fazer, primeiro como aluno especial, eu entrei como aluno especial, eu também entrei num grupo de pesquisa antes, né? Porque eu acredito que no ProLAN e em outros programas também, primeiro é importante que você faça essa experiência do aluno especial, para saber se você vai gostar, se você vai se identificar com as linhas do programa. E aí eu entrei num grupo de pesquisa, que a minha orientadora, que é a Vivian Urquide, né, atualmente, na verdade eu tenho duas orientadoras, a Vivian Urquide é minha orientadora, e a professora Maria Cristina Cacciamali, que é uma economista da FE, minha co-orientadora. Então elas tinham um grupo, elas têm um grupo de pesquisa, e aí eu mandei um e-mail para minha orientadora, falando que eu procurei o nome dela lá no ProLAN e vi que a linha de pesquisa dela era o que eu queria estudar. Aí eu mandei um e-mail para ela, ela falou assim, olha, entra no grupo de pesquisa, eu vou dar uma disciplina no próximo semestre, faz essa disciplina como aluna especial, né, que é importante, e aí depois a gente conversa, né, sobre o seu projeto e tudo mais, e foi o que eu fiz. Eu Isso adorei. foi durante a pandemia, então foi online essa disciplina. Foi. As E reuniões do isso grupo é de pesquisa excelente, né, Ioná? Eu sempre também falo isso para o pessoal que está querendo entrar na pós-graduação, fazer uma disciplina como ouvinte, porque você ganha muito conhecendo, como você falou. Aí você percebe, né, onde você está pisando, você entende melhor os grupos de pesquisa, é exatamente isso. Você tem esse contato, né? Então aí, Antônia, fica a dica para você que está querendo entrar no mestrado procurar para fazer isso, porque tem gente que fica assim, nossa, mas será que o aluno vai, será que o professor vai me deixar entrar? Né? Eles ficam com medo, como se os professores não gostassem, mas muito pelo contrário. Só quando não é laboratório que tem número contado ali dentro, mas os professores adoram, né, Leonardo, receber pessoas que querem vir ouvir sem ganhar nada por isso, né? Você não vai ter um certificado, você não está sendo obrigado. Então, os professores gostam, têm prazer de receber as pessoas como ouvinte. Então, é uma excelente dica, né, Iona, para conhecer o programa assim como você fez. E também é importante, eu acho que ter planejamento, né? Então, assim, se você quer fazer o mestrado ou se você quer fazer o doutorado, você precisa sentar e planejar. Então, primeira coisa, procurar o lugar que você quer fazer, se matricular como aluno especial, mandar e-mail, os professores respondem na maioria das vezes, né? E eu acho que entrar num grupo de pesquisa que o seu orientador tá. Hoje, né, na USP, a maioria dos professores tem grupos de pesquisa. E também essa experiência do aluno especial para você ver se você vai se identificar com a linha que o seu orientador segue. Porque já pensou? Vamos supor, você quer estudar um tema e o seu orientador acredita que o orientador acredita que aquele tema não é importante para a discussão atual. Como que você vai fazer? Né? Vai ficar muito complicado. Exatamente. Então, você fez esse tempo, quanto foi? 6 meses, Leonardo, da disciplina como ouvinte, e aí depois que você entrou na... Isso, isso. E aí foi importante, porque depois, no ProLAN, eles contam esse crédito. Depois que você entra, né, na, efetivamente no programa, você conta, você não precisa refazer essa matéria. Né? Então, Isso é verdade, foi outro ponto muito positivo. um outro ponto muito positivo. E aí também teve a fase, Nath, de me preparar para a seleção do ProLAN. Essa fase foi uma fase muito difícil também, assim, eu montei eu trabalhava, né, como professora, então, assim, eu montei um planejamento, então, por exemplo, as minhas horas de almoço, eu comia uma coisa bem rápida, eu sei que isso não é muito legal, não faz muito bem para a saúde, mas eu comia uma coisa bem rápida e eu ficava lendo os textos, porque se você vai entrar num programa, né, de mestrado ou doutorado, você vai ter que passar por uma etapa. Então, a primeira delas,
no caso do PROLAN, é uma prova teórica. E aí são autores latino-americanos, que eu, assim, eu tinha uma ideia, porque na ciência política eu tive uma matéria de um mestrado, né, de América Latina, né, a gente tem que estudar a formação política da América Latina e tudo mais. Então eu conheci algumas coisas, mas assim, ai, Nath, quando eu vi aquela bibliografia, eu falei, eu tinha que ler, acho que uns 8 livros, 8, 9 livros. E eram caros, Diana, esses livros? Eram de fácil acesso? Ah, hoje em dia você encontra. Você É, encontra. porque esses dias eu estava conversando com o Antônio, que estava me perguntando sobre essa questão da pós-graduação, e aí ele disse que um dos livros que é exigido dele para entrar na pós custa R$ 800. Eu falei, gente, essa seleção, esse processo de seleção já começa ali no bolso dos alunos? Como assim? Um livro tão caro. E aí era um de 4, assim, que eles tinham, e era difícil acesso para conseguir, eram livros da área do direito. E eu fiquei, assim, impressionada. Falei, gente, devia ser um pouco mais acessível, né? Sim, Nath, só que hoje tem aí uma grande disponibilidade, né, dessas versões em PDF dos livros. E também, como eu entrei no grupo de pesquisa antes, né, de efetivamente entrar para o programa, no grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisa é um grupo muito legal, rola uma solidariedade muito legal entre as pessoas. Então, meio que se formou ali uma rede de apoio. Aí, quando o pessoal soube que eu ia fazer a prova, aí eles falaram para mim assim, Oná, eu estudei para essa prova, para entrar na prova também. Às vezes eles mudam alguns livros de ano, para não ficar repetitivo. Aí muitas pessoas falam: olha, eu tenho o PDF desse livro, me manda um e-mail que eu mando para você. Então, essa rede de apoio também foi muito importante. Olha lá, que legal, excelente dica aí para você que está querendo fazer pós-graduação, dicas excelentes, muito boa, Ana. E aí você então conseguiu entrar no doutorado, isso foi quando, Ana? Ah, eu acho que eu entrei. A pandemia começou em 2019, né? Eu acho que eu entrei em 2020, talvez no segundo semestre. Acho que 2020 ou 2021. Você já está não, gente, na 4, é verdade, a gente está em 2024, olha só, Leonardo. Então você está O ano que finalizando vem já o eu seu doutorado. defendo. Tô finalizando. O ano que vem eu defendo no primeiro semestre. Ai, olha só que bacana. E aí, como é que foi esse processo do doutorado sanduíche? Como é que está sendo essa questão? O que que te motivou a sair do país? Ah, então, né, nesses estudos comparativos, né, que é a linha do PROLAN, é muito importante, né, que você faça essa imersão, né, nesse outro país que você está estudando, né, porque existe até uma discussão, Nath, nas ciências humanas, na ciência em geral, quando você vai fazer estudo comparativo, né, será que dá para comparar? Porque cada país tem sua cultura, tem seus elementos, né, tem as suas estruturas. Talvez nas ciências naturais isso não seja um problema, mas nas humanas, né, nas humanas as coisas também têm uma singularidade muito grande, né? E por mais que você tenha elementos como, por exemplo, nós somos latino-americanos, né? A gente tem uma herança colonial muito forte, né? A gente tem uma série de elementos, mas também a gente tem especificidades, né? E a Colômbia, assim como o Brasil, é um país de regiões, e essas regiões são muito diferentes umas das outras, né? Então, viajar, fazer essa imersão é muito importante. O que passa, né, é que muitas vezes a gente não tem condições financeiras, você precisa de uma bolsa para fazer isso, né? Você precisa de um apoio financeiro para isso. Então, apareceu nessa oportunidade de concorrer a uma convocatória, né, de uma instituição privada, e essa convocatória ela era dirigida para mulheres na pós-graduação. Então, a ideia era assim, existem poucas mulheres na pós-graduação, por N razões, né? Desde razões da maternidade até a questão da tripla jornada de trabalho que a gente enfrenta, trabalho reprodutivo que fica nas nossas mãos, que é da casa, da organização, do apoio psicológico, do suporte, da referência,
de tudo, né? Que é um trabalho que a gente faz, ele é invisível, né? Então, por N razões, né? E esse edital visava, né, uma espécie de ação afirmativa, né, para incluir mulheres na pós-graduação. E essa inclusão se dava através de uma bolsa, né, uma bolsa de no máximo 6 meses, onde você teria que escolher uma universidade, e aí essa universidade tinha que ter um grupo de estudo, né? Você teria que fazer parte de um grupo de estudo, tinha algumas exigências, né? E aí eu consegui essa bolsa e vim fazer esse estágio, eles chamam aqui de passantia de investigação, que é um estágio, né? Eles chamam de estágio de pesquisa, como se fosse um sanduíche. Que legal! E como é que e como está sendo essa sua adaptação aí na Colômbia? Quais foram as principais diferenças que você percebeu culturais? Principalmente no meio acadêmico, né? Que a gente está falando aqui, mas você também pode falar de outras curiosidades que você reparou. Eu acho que o primeiro desafio, assim, foi a questão do espanhol, né? Porque antes de sair do Brasil, eu fiz uma prova de proficiência, né, de espanhol. Eu fiz curso de espanhol, né? Porque no caso do Prolan também, como é um programa de América Latina, né, é muito importante que você saiba espanhol, porque tem professores, além de ter professores que são latino-americanos que dão aula, também tem muitos alunos de vários países da América Latina, né? Então, para você interagir com as pessoas na aula, para você ler os textos também em espanhol, muita coisa em espanhol, as conferências, né? Então você precisa do espanhol. Então eu já tinha estudado espanhol lá atrás, assim, quando eu ainda atuava na área de economia. É uma delícia estudar espanhol também. Espanhol é muito legal mesmo, né? Então eu já tinha estudado, mas eu parei. E aí eu voltei agora quando eu entrei no Prolan e tal, fiz a prova de proficiência. Só que quando você chega, né, no país, você vê que o espanhol é uma língua viva, né? Natália, ela está viva. Então, o espanhol que é falado na Espanha, que é o standard, é diferente do espanhol que é falado na Argentina, que é diferente do falado em Cuba, que é diferente do falado aqui na Colômbia, né? Então, tem isso também, né? Cada país vai trabalhar com, né? Por exemplo, aqui em Cali, né? Os caleños têm palavras que quem é de Bogotá, que é a capital da Colômbia, já não fala essas Olha palavras. só, que coisa no próprio país. Que nem aqui no Brasil, né? E Se no a gente vai Brasil, pegar lá, né, a Daiane tá lá no Nordeste, tem várias palavras que a gente sabe que são faladas lá e que a gente não faz ideia do que seja aqui para baixo, aqui no Centro-Oeste. E você tá falando dessas diferenças do espanhol. No meu tempo do intercâmbio lá em Ohio, eu convivia bastante com os latinos, né? Que eles falavam que os latinos viviam juntos. A gente que era brasileira que ficava meio de escanteio, porque a gente não falava o espanhol deles, né? Todos os latinos falavam o espanhol e a gente ficava meio que de fora. Mas eles falavam muito que tinha muita diferença entre eles. Eles falavam, nossa, o rapaz lá do Peru, aí tinha gente do Peru, enfim, de um monte de lugar, o espanhol era sempre o mais zoado lá. Eles falavam que o espanhol da Espanha era muito diferente. E aí eles brincavam muito disso e falavam, gente, eu não entendo nada. Para mim, vocês falando espanhol é tudo igual. Mas eles realmente reparavam muito essas diferenças, né, dos países. Imagina então como você está falando, né, no mesmo lugar, muitas diferenças. falam que o espanhol falado na Colômbia, ele seria assim um espanhol mais, como eu poderia dizer, seria um espanhol mais fácil de aprender, né? Porque seria um espanhol menos carregado de Ah, sotaques, interessante. menos carregado dessas impurezas, né? Que na Colômbia seria um bom lugar para você aprender espanhol. Mas Olha tem lá. essas diferenças. Sim, tem essas diferenças regionais, né? Então eu senti isso, sinto ainda, né? Às vezes
nas aulas que eu frequento e tudo mais, nas aulas de economia, às vezes rola uma piada interna ali do professor com os alunos, eu estou boiando, não entendi nada, 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 nada. Assim, também outro dia fui no cinema, aí teve uma parte do filme que as pessoas riram muito, eu não entendi do que elas estavam rindo. Eu acho que eles usaram algum vocabulário daqui para fazer uma piada, deve ter rolado uma adaptação. Exatamente, é por isso que também essa questão do humor é uma coisa interessante, né? Os americanos achavam coisas engraçadíssimas que eu não achava graça nenhuma, ou era o contrário, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o humor é muito regional, né, Iona? A gente parece que o humor é universal, mas não. O que é engraçado para uma cultura pode ser zero engraçado para outra, né? Bem interessante. A Antônia está perguntando se a live são todos os dias. Essa semana está sendo todos os dias, Antônia. Aí a gente está fazendo essa sequência de lives até sábado, que vai ser a nossa Masterclass de escrita acadêmica. E aí depois a gente vai dar uma pausa para fazer outros dias. Mas pode continuar, então, Iana. E eu só queria falar uma coisa, assim, eu só queria falar uma coisa em relação ao espanhol, antes de falar das outras diferenças, Nath, que eu acho importante, que é assim, no Brasil tem um pouco um senso comum que espanhol é fácil, porque é parecido com português. Que eles falam do bendito do portunhol. Então, e no meio acadêmico, o portunhol não cai bem. Não cai bem. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar assim, eu fui para a Argentina, não sabia nada de espanhol. Cheguei lá, falei assim, sabe? Pero que sí, pero que no. Os argentinos entenderam, a gente fez uma festa. Então, isso fala um pouco da nossa hospitalidade, né? Somos povos irmãos e tudo mais. Mas no ambiente acadêmico, não, você tem que saber o espanhol, porque o portunhol, muitas pessoas não entendem, principalmente no meio acadêmico, e as palavras mudam muito, né? E eles não adianta você aportuguesar uma palavra em espanhol, eles não vão entender, né? Então, você precisa, sim, ter esse cuidado. E espanhol não é tão fácil assim quanto a gente parece. Né? A pronúncia é diferente, a construção das frases é diferente, a gramática é diferente, enfim. Você percebeu, Iona, que eles têm mais dificuldade de te entender do que você entender eles? Sim, eles têm dificuldade de entender o português. Também quem chega aqui falando assim, não, eu vou falar português. Vai entender. Até sobre isso, eu tinha amigos da Colômbia e os pais, eles estudavam lá na Exalc com a gente e os pais deles vieram. A mãe dele falava espanhol aí da Colômbia. Eu entendia o que ela falava, eu tinha um pouco de noção de espanhol, mas eu entendia ela falando tranquilo, mas ela não entendia uma palavra do que eu falava. Eu fiquei impressionada. Aí é que eu fui descobrir sobre essa questão que não tem essa da bidirecionalidade, né, dos idiomas. Para algumas pessoas soa muito fácil, tipo, pessoas que entendem o francês, que falam francês, entendem melhor a gente falando português, mas a gente não entende nada do que eles falam lá no francês. E aí eu vi que do espanhol era isso também. A gente aqui do português consegue entender um pouco eles melhor, mas eles não entendiam nada da gente. Muito interessante isso, né? Sim, e tem a própria questão dos textos acadêmicos e do espanhol que é falado na universidade, que é um espanhol mais formal. Olha lá. Né? Então, você tem que ter um conhecimento razoável. E aí eu queria te falar do segundo desafio, quando eu cheguei aqui, e aí falando aqui de Cali, né, que eu tô aqui nessa cidade de Cali, os caleños são muito formais. Natália, são muito formais, principalmente no ambiente acadêmico. Tem uma formalidade, então eles usam senhora, muito senhora. Não importa que você é mais jovem ou tal, eles usam senhora. E até no começo para mim era difícil, assim, porque um dia eu estava andando na universidade e aí eu estava com um monte de coisas na cabeça que eu tinha que fazer na biblioteca, não sei o quê, e tinha uma palestra que eu precisava assistir, não sei o quê, e eu estava andando assim, aí de repente eu ouço assim, senhor Ioná, era um aluno, e ele queria perguntar
negócio para mim. Só que quando eu ouvi esse Senhora Ioná, eu levei um susto. Falei, ai, o que que eu fiz de errado? Aqui Então, eles ia ser usam soar tão diferente, né? É verdade, interessante. Eles usam senhora, eles usam dama também. Dama usam esse pronome de. Sim. Às vezes, em alguns lugares, eles usam sumercê, que era o nosso que virou, que era o vós me ser, Voz para a me gente que dizer. virou você. Olha só, Sumercê é muito formal, é usado em alguns que lugares. interessante. Então, eles são muito formais. São muito formais. E também na questão do ambiente acadêmico, né? Então, por exemplo, para você falar com. Eu tenho um orientador aqui também, essa foi uma das exigências desse programa, né, que eu faço parte para fazer esse estágio de doutorado. E então, por exemplo, para você falar com o seu orientador, né, tem um jeito de escrever o e-mail, né? Você tem que tratar a pessoa, né, com formalidade, né? Não dá para escrever um e-mail, assim, beijos. Não, ninguém faz isso. Não, não, tem Olha que uma interessante, formalidade. tá vendo? Cada local tem sua própria cultura e a gente precisa sentir isso melhor antes de se expressar demais, né, Iona? Muito bom. Sim, até os e-mails que na faculdade tem um departamento aqui que é só para tratar dos alunos que são estrangeiros, que estão fazendo esses intercâmbios, né? E também os e-mails são Olha só, super formais, assim. muito Então é bom. muito interessante, Que né? legal. E eu acho que os desafios assim foram esses, né? E as surpresas, né? Que eu acho que você tinha me perguntado também. Os calenhos são muito hospitaleiros, né? Nós somos muito parecidos com os colombianos em termos de cultura também. E as pessoas aqui em Cali são muito simpáticas, Eu acho muito que eles são até um pouco hospitaleiras. mais do que a gente, não é, Iona? Eu percebi isso assim nos colombianos que eu conheci. Eles falaram que aqui eles não tinham sido tão bem recebidos. Eu falei, nossa, como assim? Ele falou que lá eles são mais receptivos do que a gente. Eu falei, olha que interessante. É Também a gente foi aqui em verdade. São Paulo, né? Aqui não, lá em São Paulo. E o pessoal de São Paulo, a gente é um pouco, né, não tão acolhedor assim, quando a gente compara, por exemplo, lá no Nordeste. Eu acho que o povo nordestino é mais acolhedor do que os paulistas, eu acho. Não sei. Mas talvez, não sei. Eu acho que em nível Brasil eles se sentiram não tão acolhidos. Eu falei, caramba, então realmente parece que o colombiano é mais ainda do que a gente, né? Sim, é mais hospitaleiro. Sim. Então, isso facilita muito, né, a integração, o convívio, né? Então, acho que isso foi uma surpresa muito boa. Tem a questão da gastronomia também, que é uma gastronomia muito rica, tem muitas influências indígenas, influências africanas também, né? Embora a Colômbia, durante o período da escravidão, a Colômbia recebeu essas pessoas, né, que entraram nesse movimento da diáspora, né, essas pessoas que foram escravizadas, o contingente foi muito menor do que no Brasil, né, as pessoas que chegaram aqui nesse sistema de escravidão têm uma presença também da cultura afro, da cultura negra muito forte, né, e Olha, da que cultura indígena interessante. também. Muito Então, a, interessante. a gastronomia é muito rica, muito rica. Assim, eu já estou comendo abacate nas minhas refeições. Assim, eu não como mais Ah, abacate com isso era açúcar, verdade. não Eu tinha como um mais. amigo que ele falava que tudo deles lá tinha muito agridoce. É isso mesmo, Iona? Muito Tem. agridoce. Teve uma vez que a gente falou, vamos recepcionar os nossos amigos fazendo um jantar colombiano. E aí eles pediram para fazer uma carne de panela. Aí a gente, tá bom, né? É que a gente tem carne, tem panela, tá tudo bem. Aí eles vão fazer, mas ele falou, não, cadê a panela? Eu falei, isso aí é a panela. Ele falou, não, é que Água panela era panela. rapadura. Eu falei, gente, panela rapadura com carne, é uma coisa esquisita. Mas eles falaram disso, né, Ana? Então você também percebeu essa questão das comidas agridoces.
Sim, uma gastronomia muito rica. E essa história da água panela, a água panela é muito interessante, que é uma bebida, né, que se faz com a rapadura, mas eu vou levar a água panela aqui de Cali para o Brasil, porque já me falaram, os colombianos que foram para São Paulo, falaram, não é a mesma coisa, não é, um melado de cana que é diferente da rapadura. Se eu fizer com a rapadura brasileira, não vai ficar igual. Então eu vou levar água panela na mala. Olha Vou levar só, para que você também. interessante. Muito bom, muito interessante. Que bom que você está gostando, porque todo mundo que eu pergunto que saiu do país nunca gosta das comidas de lá e você está gostando. Isso é ótimo. Sim, sim, é muito parecido. Tem coisas parecidas. Até o arroz com feijão, nosso arroz com feijão, aqui tem uma bandeja paisa, que eles chamam, que é vem um prato assim, que eles chamam de bandeja, e vem com arroz, feijão, um monte de carnes, Olha, aguacate, né? Abacate, vem plátano também, que abacate, é tá ótimo. essa, essa banana verde eles chamam de plátano, né? Que eles fritam e acompanham várias comidas. É uma gastronomia Ai, muito deu rica até mesmo. vontade agora de experimentar mais. Eu gostei. E tem o café, né, Nath? O que seria da Colômbia, assim, o café também, os cafés Verdade. maravilhosos. É um café suave, não é um café tão forte como a gente faz, por exemplo, em São Paulo, né? Ele é mais suave, mas muito saboroso, porque eles são um dos maiores produtores de café, né, do mundo. Uhum. Então, É é muito legal. colombiano, gente. Outro nível, muito bom. E aí, Ona, a gente chega nesse ponto que a gente estava falando antes da questão da pesquisa qualitativa, né? Você foi aí para fazer essa pesquisa e enfrentou algumas dificuldades, né? Então, conta um pouco mais para a gente sobre isso. Sim, Nath, porque eu estudo a questão da pobreza, né, ou do processo de empobrecimento, né? E em economia tem uma grande discussão, o que é pobreza, né? Como que um economista, porque se a gente vai medir a pobreza, você tem que antes definir o que ela é, para você poder escolher ali os seus instrumentos, né? Então tem uma grande discussão. Aí tem uns economistas que acham que pobreza é um conceito unidimensional, que é a questão da renda, né? Se você não tem renda, você não consegue adquirir os produtos, os serviços, você entra numa condição de falta, de ausência. Então, você é pobre. Estabelece uma linha lá mínima de renda. E tem um outro grupo, que é o que eu me interesso mais, que fala que não é só a renda, porque às vezes a pessoa pode ter uma renda mínima e ela pode viver uma série de carências. Ela pode ter uma pobreza educacional, ela pode ter uma pobreza simbólica, né? Então, um conceito multidimensional. Então, tem esse debate. E o que acontece? A minha proposta é um pouco pegar os dados, tem muito dado sobre pobreza, muito, e depois da pandemia, né, que a pobreza, a miséria, ela se aprofundou em vários países, né, por conta da pandemia, tem muito dado. Então, eu faço eu faço uma coleta de dados secundários, eu não trabalho com dados primários, né? E aí depois eu pego eu entrevisto mulheres, né? No caso, eu estudo o processo de empobrecimento de mulheres negras e afrocolombianas, né? E aí eu quero saber assim, o que a vivência dessas pessoas com a pobreza os dados não estão mostrando, eles estão ocultando, sabe? O que a experiência da pobreza revela que o quantitativo não mostra? Então, nasceu daí a necessidade de fazer essas entrevistas, né? Esse estudo qualitativo. E aí, como é que foi? Você já, assim que chegou, você já começou a aplicar as entrevistas? Como funcionou isso? Ai, Nath, deu bastante trabalho. Hoje eu já concluí essa etapa das entrevistas, mas Ah, você olha, deu certo, então. deu. Mas eu passei assim por momentos de muitos desafios e eu acho que assim, se eu fosse dar um conselho para quem vai para quali, né, para qualitativa, é assim, você tem que ter uma flexibilidade, né, para se adaptar às situações. Então, eu cheguei, eu achei que ia ser assim, eu vou sair aí entrevistando as pessoas, né, e dentro do meu grupo, que são mulheres chefes de família, né, mulheres afrocolombianas chefes de família, o que acontece? Essas mulheres que são chefes de família,
elas têm uma vida muito atribulada. Muito, elas trabalham, elas sustentam a família, elas trabalham fora de casa, elas trabalham dentro de casa, que é a história do trabalho Normalmente são doméstico. mães solteiras. E elas são, aqui a gente chama de, elas são pessoas pendentes. Pendentes é uma pessoa que elas estão sempre ligadas a outras pessoas, sabe? Tipo, então, ela trabalha no bairro, ela ajuda as pessoas no bairro, ela cuida de uma sobrinha que a esposa do irmão morreu, ela cuida de uma pessoa mais velha. Então, a vida delas é uma rede de cuidados, assim. Além do trabalho, tem essa rede de cuidados. Então, elas são mulheres muito atribuladas. Então, Nath, para eu marcar as entrevistas foi muito difícil, porque elas não podiam se dar o luxo de parar a vida delas para sentar comigo e ficar ali, porque é uma entrevista, né? As minhas entrevistas elas são semi-estruturadas. Então, eu tenho um questionário básico, mas também eu tenho perguntas abertas, né? Porque eu quero captar a percepção delas em E você relação ao processo gravava as conversas ou só escrevia? gravável. Gravava, então, antes eu avisava que eu acho que o pesquisador que vai fazer pesquisa quali tem que ter essa questão da ética, né? Que é você falar para a pessoa, olha, fica tranquila, existe uma questão ética que eu não vou divulgar o seu nome. Né? Então, eu levei aquele termo de livre esclarecimento para essas mulheres assinarem. Né? Então, você tem que falar para elas, olha, você é uma coisa que você não vai ser exposta, né? Porque elas ficam com receio, né? Porque afinal elas vão falar da vida delas, né? E uma coisa interessante, Nath, que eu até coloquei isso no meu caderno de campo, é que eu tinha muita dificuldade para marcar as entrevistas por conta dessa vida delas muito atribulada, né? Elas não podiam parar para assim, a qualquer momento para me dar entrevista, mas quando a gente parava para fazer as entrevistas, Nath, as entrevistas duravam horas. Horas, muito mais do que eu tinha planejado. Então, Porque eu acho que você era isso, né, Iona? Talvez elas queriam ter o tempo para você, entendiam que iam ter esse tempo de qualidade, mas não tinha não conseguia encaixar, né? e acho assim que também quando você vai falar sobre esse tema, né, que é a questão da pobreza, que é um tema tão complexo, né, porque a gente pode viver a pobreza em vários níveis, assim, né? Tem um nível simbólico, tem um nível material. Às vezes a gente não quer admitir, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né, com a sociedade que a gente vive hoje. Parece que quando você admite a pobreza, parece que você é o culpado, né? Que você está naquela situação por única e exclusiva responsabilidade sua. E a gente sabe que não é assim, né? Tem vários fatores, as coisas são complexas. Então, elas também queriam falar, né? Eu sinto assim que para elas era uma maneira assim de, eu preciso contar a minha história para alguém, sabe? Tem alguém querendo me ouvir, né? Eu preciso, é uma maneira de eu existir também, já que eu tô tão diluída em tantas tarefas, tantas coisas. Então, eu acho que era um momento assim, sabe, uma catarse Que de legal. histórias. A E eu me Daiane está emocionava. falando aqui que a sua pesquisa é interessantíssima. Se tiver perguntas também, Daiane, é o momento. Pode perguntar aqui para a Iona. Então, E eu me emocionava também, sabe, Nath, com essas histórias e também eu me vi várias vezes em algumas mulheres e também eu depois das entrevistas eu voltei para casa e falei, nossa, muitas vezes a gente tem vários privilégios, né? E a gente talvez, não sei, pudesse fazer mais, né? Porque tem pessoas que têm tão pouco e a pessoa ali, ela passou por várias coisas na vida dela e ela tá ali, ela tá lutando, ela fala que ela tem os sonhos dela, que ela vai conseguir, que ela se matriculou na escola à noite, que ela voltou a estudar. Então, isso foi muito inspirador. Eu trago um pouco dessas mulheres assim dentro de mim, sabe? legal. E você vai honrar a história delas trazendo para sua pesquisa agora, né, Iona? Que legal. E, então, o que você percebeu na pesquisa qualitativa do início ao fim?
como você percebeu a evolução que você pensava do que era a pesquisa, né, quando você colocou lá no projeto e no final? Ah, que primeiro é uma coisa que leva tempo. Então, assim, eu antes de eu chegar aqui, eu falei assim, em um mês eu vou fazer essas entrevistas. Não, eu falei, nunca mais vou fazer cronograma, nunca mais vou fazer cronograma quando tiver lá pesquisa qualitativa, eu vou colocar assim, um mês, 2 meses. Não, você precisa de tempo. E não é o seu tempo, né? É o tempo das pessoas que estão participando da pesquisa, e você vai ter que chegar, você vai ter que se adequar ali à dinâmica delas. E é essa coisa também, né, que às vezes as pessoas que dentro da academia, né, que usam muito a pesquisa quant, tem uma parte da economia que é muito quant, às vezes as pessoas desvalorizam a pesquisa quali. Porque fala assim, o problema da quali é que você faz generalizações e às vezes a sua amostra, ela não representa o todo. Mas eu penso assim, que a questão da quali não é uma questão de quantidade, não é quantidade. Porque, para mim, o importante não era entrevistar 100 mulheres. Eu entrevistei 6 mulheres, mas essas 6 mulheres foi num grau de profundidade tão grande e eu consegui entrevistar várias mulheres, assim, com vários perfis de idade, de vivência e outras características, que essas 100, talvez se eu entrevistasse 100 mulheres, eu não conseguiria, né? Então, eu acho que eu estava muito equivocada nesse sentido, sabe? Mas eu acho que você só vai ter noção quando você entrar em contato, né? Com isso, porque na universidade a gente não é muito preparado, né? Nath, a gente tem assim, apesar que eu nem sei se eu posso falar isso, eu acho que a gente até tem uma ideia, né? Uma ideia, mas é o campo mesmo. Você precisa ir e viver, né? Na realidade daquele contexto. A Daiane está perguntando que ela quer saber um pouco sobre o método que você vai utilizar para analisar esses dados. Então, assim, uma coisa que é muito importante quando você vai fazer quali, né, entrevistas, no meu caso, né, eu trabalho com entrevista semi-estruturada, que são os questionários com algumas perguntas, mas eu também deixo algumas perguntas em aberto. Eu trabalho também com observação participante, né, então, por exemplo, essas mulheres, algumas dessas mulheres que eu entrevistei, elas têm um papel na comunidade aqui nos bairros periféricos mais vulneráveis muito grande. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma observação participante. Eu fui em algumas reuniões comunitárias, eu me reunia com elas, acompanhava elas. Então, teve uma vez que elas se reuniram, a organização que elas trabalham, se reuniu com a governadora aqui do estado. Aí elas me convidaram para ir, então eu fui. Aí depois elas fizeram uma reunião para discutir o que foi falado. Eu fui também. Aí depois elas me mostraram os projetos que elas iam propor para o governo aqui da cidade para melhorar a comunidade delas e tudo mais. Então eu fui mergulhando, sabe? Vivendo um pouco delas, assim, da realidade delas, né? Algumas também faziam uma aula de capoeira aqui, capoeira Angola. Aí eu também me matriculei no curso junto com elas. Faço ainda, todo sábado eu encontro com elas. Aí depois do curso a gente sai, vai almoçar juntas e conversa. E depois tem alguma atividade no final de semana, eu encontro com elas também. Conheço o marido, conheço os filhos. Então essa observação participante, né, ela é muito importante também para você fazer esse mergulho, né? Na vida daquele participante da sua pesquisa, né? E também as narrativas, né? Que é a história de vida. Eu também trabalho com história de vida. Que é isso, você sentar com a pessoa e ela precisa contar a história de vida dela para você, né? Como que essa pessoa está morando aqui? Aqui na Colômbia tem muito esse problema eles chamam de desplazamento, que é tipo uma migração que a gente tem no Brasil, mas está envolvido com conflito armado, com questões de violência. Então, as pessoas mudam muito de lugar.
isso impacta na vida delas, né? Isso impacta na subjetividade e tudo mais. E aí, o que eu vou fazer para analisar, né? Eu tenho alguns referenciais teóricos, né, que vão me ajudar nessa análise. Então, por exemplo, eu trabalho com mulheres negras que escreveram sobre a sua própria condição, né? Então, eu tenho dois movimentos, assim, até inclusive na minha banca de qualificação, Nath, um dos avaliadores, dos professores que estavam na banca, eles falaram assim para mim, um deles falou assim para mim, Nath, eu quero te dar uma sugestão antes de você ir para campo. Para de ler. Para de ler, porque a teoria você já leu, então as mulheres do feminismo negro latino-americano que escrevem sobre sua própria condição, as dificuldades, você já está lendo sobre como a economia precisa trabalhar com esses novos temas, você já está lendo sobre a questão da colonialidade, que é um traço que faz parte aqui da América Latina. Ele falou para mim, porque ele falou assim, ó, sabe qual é o problema? O que você fez é muito importante, você tem que ir para o campo com seus referenciais teóricos. Só que ele falou assim para mim, sabe qual é o meu receio, que eu temo por você? Que você queira encaixar a realidade nesse montão de teoria aí que você leu, que você mergulhou, fez um mergulho em águas profundas, né? Então ele falou assim, Oná, e aí vai acontecer, se isso, ele falou, provavelmente isso vai acontecer. Ele falou assim, olha, eu tenho medo que você sofra um trauma muito grande. Eu falei, trauma? Por quê? Ele falou assim, porque o que você faz quando você vai para campo e a teoria não dá conta da realidade? A teoria não vai se encaixar. Você vai fazer o quê, Jonas? Você vai ficar desesperada? Muito bom, que excelente conselho. Então é isso, você tá um pouco, você tem que ter esses referenciais teóricos para fazer análise, né? Que eu vou analisar tem blocos, né, que me interessam, que estão relacionados com essa questão do processo de empobrecimento, né, que é essa visão mais multidimensional, né? Então, eu tenho esse referencial, eu tenho a vivência dessas mulheres e eu vou buscar para interpretar, eu busco nesses referenciais teóricos, mas eu também deixo uma parte em aberto, Natália, porque tem coisas que a teoria, por exemplo, essas mulheres, elas têm uma agência, né, que a gente chama isso em ciências humanas. A agência é quando você tem uma capacidade de resistir àquilo que está sendo colocado para você, né? E tem muitas autoras, tem umas feministas também latino-americanas que elas falam que a dominação de um grupo sobre o outro, ela nunca se dá de maneira completa. A pessoa sempre vai procurar uma maneira de resistir, porque faz parte do humano resistir. Né? Você pode até ser subjugado, aniquilado ali naquela situação, mas sempre você sempre vai procurar um respiro, sabe? Que é quem você é, o que você acredita, os seus valores, os seus referenciais, né? Então, essas mulheres trazem muitas coisas legais, assim, sabe? De resistência mesmo, que as teorias não captam. Muito bom. E aí você tem então essas respostas dessas perguntas para essas 6 mulheres e como você vai colocar isso na sua tese? Como você já está pensado como vai fazer isso? Então, essa questão da pergunta que você falou é muito importante, muito importante. Você tem que ir para campo com perguntas específicas, né? Elas não podem ser muito gerais. Então, eu formulei algumas perguntas específicas. Essas perguntas, elas estão ligadas a temas, né? Por exemplo, a questão da violência doméstica, a questão da educação, a questão da vulnerabilidade. Então, essas perguntas estão ligadas a esses temas. E aí eu vou analisar, né, esses discursos, vou fazer uma análise do discurso dentro desses temas que eu já meio que pré-selecionei por conta das perguntas, né, que eu formulei antes de ir para campo. E aí, através dessas análises nesses temas, eu vou fazer generalizações, sempre, né, advertindo, né, com as minhas notas de rodapé,
que a realidade tem nuances, que muitas vezes não dá para a gente generalizar de uma maneira assim tão assertiva, né? A generalização ela precisa ser contextualizada, que isso é importante. Essa própria questão das nuances, mas isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer generalizações, né? Porque tem a questão, né, Nath, da saturação, né? Que é um dos métodos lá quando a gente está, uma das ferramentas quando a gente está fazendo pesquisa quali. Tem uma hora que os depoimentos eles começam a se repetir. Então, você usa esse método da saturação para você parar de fazer as entrevistas, porque como está se repetindo os mesmos elementos, e eu comecei a montar um mapinha, sabe? Parecia que estava ligando pontos. Alguns elementos apareciam em todas as entrevistas. Então, eu utilizei esse instrumento, né, de criar essa barreira das entrevistas, porque elas já estavam saturadas. Né? O que eu queria captar já estava se repetindo de maneira constante. Que legal, que interessante, muito bom. E é mais ou menos o que a gente usa também na biologia. A gente tem uma curva de rarefação quando a gente faz a análise de bactérias, por exemplo. E aí a gente tem aquela curva de diversidade de número de bactérias que são encontradas num determinado ambiente. E aí ele vai chegar e ele chega num platô. E aí não importa mais o quanto você colete, você vai chegar naquele nível que não vai ter grande acréscimo de novas espécies. Aí eu achei interessante, né? Que de uma certa forma é isso que você vê também na sua pesquisa qualitativa, né? Chega um limite e o máximo que você, se você continuar mostrando, você vai continuar encontrando os mesmos, né? Sim, então tem essa questão da generalização, que realmente né, ela é complicada, a gente tem que tomar cuidado. Né, mas se for bem contextualizado, né, se apontar, e toda pesquisa tem seus limites, né, Nath? Tanto a quali quanto a quanti. Né? Nenhuma delas, nenhum dos métodos é 100% fiel a retratar a realidade. Né? É verdade. Então, Mas a é gente tem que escolher importante. um e ir para aquele. Ou às vezes dá Bom, para fazer. As minhas orientadoras falaram assim, Ana, eu acho que é mais interessante para sua pesquisa que você sempre misture metodologias. Sempre misturar metodologias. Mistura metodologias, teorias, né? Porque como é um fenômeno multidimensional, então é importante que a teoria também, por mais que eu tenha uma linha de orientação, né, que é dentro desses estudos decoloniais, ouvir o que essas próprias mulheres, ouvir as mulheres e também acessar conhecimento teórico, teoria que essas próprias mulheres fizeram em relação às suas vivências, né? Essa é a minha linha. Mas eu acho que sempre misturar, se puder ser quanti e quali, talvez nessa vida não seja possível, né? Em outras vidas. se você tiver seu grupo de pesquisa, aí você coloca todo mundo para trabalhar. Isso, né, Iona? Porque a gente, a Iona, ela é cheia dos objetivos. Ela é muito legal. Eu falo para ela que ela tem muitas ideias e é brilhante isso, que assim borbulha ideias. Mas aí a gente tem um mestrado, tem um doutorado, tem um tempo certo para acabar, né, Iona? Então fica depois para quando você for docente, você já tem as ideias do seu grupo de pesquisa. Mas agora a gente já está caminhando então para o final da nossa entrevista. E aí, Ona, tem aquela pergunta, né? Você já olhou lá se, né, que ontem eu fiz para a Bruna, ela falou: "Meu Deus, mas que pergunta difícil". Mas eu falei, é coisa do meu marido, né? A ideia dele. Mas é uma pergunta legal que fala sobre o que está dentro de nós e o que a gente queria expor para o mundo, né? E você, Ioná, você chegou a pensar naquilo de se você hoje, agora, nesse momento, tivesse a atenção do mundo inteiro tá olhando para você. E aí agora você tem o seu momento e todo mundo está te olhando e fala, o que você tem a dizer para o mundo? Então pode falar o que você falaria para todas as pessoas que estão te ouvindo. Olha, Nath, eu acho que uma questão que eu tenho pensado né, bastante aqui nessa vivência que eu estou tendo, né, em todas as experiências que eu estou tendo,
é a questão do diálogo, né? Como é importante também na filosofia, né, o diálogo socrático, a questão da humildade, né, da gente estar sempre aberto a conhecer coisas novas. Então, eu acho que o diálogo é uma ferramenta, né, tanto do ponto de vista assim do conhecimento, quanto das relações pessoais, da aprendizagem. O diálogo é uma possibilidade também muito produtiva, assim, com muita fecundidade, né? Mas um diálogo realmente, não uma relação de hierarquia, né? Muitas vezes a gente fica preso a essas hierarquias, né? Que são hierarquias que foram impostas com sentido de dominação. E é muito legal quando você está aberto no diálogo a aprender, né, com o outro. E eu penso bastante nisso, porque um dia eu estava entrevistando uma das participantes da minha pesquisa qualitativa, ela é uma senhora, e a gente estava conversando, ela tem idade para ser minha mãe, inclusive, e ela falou assim eu falei para ela assim, mas como que é para você, assim, ser uma mulher pobre, alguma coisa assim, acho que não foi com essas palavras, mas algo assim. Aí ela virou para mim e falou assim, Yoná, eu não sou pobre, eu sou empobrecida, existe uma grande diferença. E naquele momento eu falei, nossa, é verdade. E aí a gente foi conversando, ela foi me explicando, aí ela falou para mim, Yoná, me empobreceram, né? Eu estou dentro de um contexto de vulnerabilidade, de carência, que eu fui empobrecida, mas ninguém é pobre num certo sentido, porque a gente sempre traz a nossa cultura, as nossas referências. E sempre que eu converso com ela, assim, ela tem uma sabedoria incrível, incrível. E ela tem um conhecimento de vida também muito, muito profundo, né? E eu acho que o que proporciona isso é o diálogo, né? E eu acho que o pesquisador que vai fazer as entrevistas, que vai fazer esse mergulho, ele precisa estar aberto ao diálogo, a se questionar, a aprender com pessoas que não são classificadas pela academia como pessoas que têm um grau de escolaridade ou tudo isso, mas elas têm um conhecimento de vida muito profundo. Então, eu pensei numa frase da Bell Hooks, que eu adoro a Bell Hooks, ela tem um livro que chama Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade, que é um livro delicioso, que eu recomendo para todo mundo, que ela fala assim, a prática do diálogo é um dos meios mais simples em que nós, como professores, alunos, acadêmicos, pesquisadores e pensadores críticos, podemos começar a cruzar as fronteiras, as barreiras que podem ou não ser erguidas pela cor, pelo gênero, pela raça, pela classe social e por um sem número de outras diferenças. Caramba, que legal! Poxa vida, fechou com chave de ouro. Não precisa nem falar mais nada, né, Ana? Fala de novo o nome do livro e a autora, para quem quiser ler também. Tá. Então, a autora é a Bell Hooks. A Bell Hooks é uma pensadora norte-americana, uma feminista negra. Ela faleceu há pouco tempo, acho que há uns 2 anos. E o livro chama Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade. Ela conta como se fosse um diário, onde ela conta a experiência dela como professora e também como aluna. Olha Muito só que lindo. interessante. Muito Imperdível, imperdível. Aquele livro que você começa a ler e não quer parar mais, parece que ela está conversando com você. legal, muito bom, Jana. Eu estou muito feliz. E você que está assistindo e tiver mais dúvidas, pode mandar ainda aqui para a gente, dá tempo. E se você está assistindo depois, né, da nossa conversa aqui, você ainda pode mandar suas dúvidas, que a Ioná também pode responder para você, né, Ioná? Ioná, eu agradeço muito a sua participação. Eu pensei muito com carinho em você para estar aqui com a gente, porque eu admiro muito você, a sua força. Eu já te falei várias vezes do quanto eu te admiro. E hoje a conversa foi enriquecedora. Eu não sabia de muitas coisas aqui que você tinha falado da sua história. Você fala italiano, gente. Eu não estava sabendo disso também. Muito bom, Ioná. Então, eu estou muito feliz. Ajudou muito e enriqueceu muito aqui o nosso momento. Você tem mais suas Natália, muito obrigada. Olha, muito obrigada também para mim, assim, acho que conhecer você, conhecer o seu trabalho, né, contar, assim, com você, com todo o conhecimento que você tem, também foi muito importante para mim, assim, eu acho que
a própria questão também do intercâmbio, do estágio, né? Acho que você teve uma participação muito grande também, né, na minha decisão. Então, queria te agradecer. Você também me inspira muito, muito mesmo. Admiro muito você. E que bom que a gente se encontrou, né? Que houve esse encontro, né? A vida é cheia de encontros, né? Falam os filósofos. Então, queria agradecer muito. Quero mandar um beijão para os meus ex-alunos, o que seria de nós sem os nossos alunos, né? A gente aprende tanto com eles e leva também um pedacinho, um pouquinho deles assim. Eu tive alunos brilhantes, alunas, alunos brilhantes, pessoas brilhantes que me inspiraram muito, mesmo sendo muito jovens também. Né? Eu acho isso muito legal, uma coisa muito boa da profissão de professor, né? E, bom, é isso. Agradecer ao pessoal que participou da live também. Bom, estão pedindo para repetir o nome do livro? Não. Isso, ela perguntou novamente, Antônia, pode falar novamente. Olha, então a autora é Bell Hooks. O nome do livro é Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade. Já tem em português. Só esse título já é maravilhoso, né? Ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade. Prática da liberdade. Muito bom. Então, muito obrigada, Ioná. Obrigada, meninas. A Daiane colocou aqui o nome do livro novamente. Obrigada, Daiane. Isso mesmo, tá certinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma excelente noite, que agora já é noite aí, né, Ioná? Agora já é noite. E para você que está assistindo em outro momento... Hã? Buenas noches, então, sermão. Buenas noches. Em italiano agora, Ioná? Ai, não, porque senão eu já estou falando em portunhol às vezes. Aí seria o meu buonasera. Buonasera. Que bonito, é lindo também italiano. Buenas noches. Você vai para a cama agora, vai dormir agora, então é buona notte. Muito bom. Mas não confunda o italiano com o espanhol. Não, agora estou só no espanhol. Só no espanhol. Foco no espanhol. Ai, tchau, meninas. Boa noite para vocês. Tchau. Obrigada, minha querida. Tchau, gente. Tchau.